Fala aí jovens, beleza? Eu sou o Marco Rodrigo e esse é o canal Histórias do Mundo. Hoje nós vamos falar sobre o famoso caso do ET de Varginha. Neste vídeo juntamos melhores relatos dos envolvidos e as revelações mais recentes sobre o caso. Mas antes galera, não esquece de dar aquela força pra gente, se inscreve no canal, clica no sininho e deixa seu like. Isso ajuda muito o nosso trabalho e desde já, muito obrigado. Agora que você já deu essa força pra gente, bora pro vídeo. Já faz mais de 20 anos que a história ocorreu e ainda continua cheia de mistérios e incertezas. No dia 21 de janeiro de 1996, seria um dia normal na pacata cidade de 100 mil habitantes no sul de Minas, mas o que as meninas viram mudou tudo. Elas disseram que viram um ser estranho, baixo e de olhos vermelhos que não parecia ser desse mundo. Surgiram muitos relatos sobre criaturas e objetos não identificados, operações militares, movimentações estranhas na cidade e mortes misteriosas. O caso saiu em publicações ufológicas do mundo todo. Nesses mais de 20 anos, muitas dúvidas ficaram no ar, mas o certo é que a história faz parte do imaginário brasileiro e aterrorizou muita gente. Há quem não acredite, mas também existem pessoas que creem que o acontecido é real e foi encoberto pelas Forças Armadas brasileiras. No meio de tantas dúvidas e incertezas, uma coisa é fato: muita coisa estranha aconteceu na cidade na época. Muitas coincidências, no mínimo extremamente suspeitas, nos fazem ter um sentimento de que algo realmente aconteceu. Segundo relatos da época, o céu estava limpo naquele início de madrugada de janeiro de 96. As datas se misturam no início dessa história atípica. Em seus primeiros relatos, o casal não tinha certeza do dia em que viram a suposta nave, já que o depoimento deles veio à tona algumas semanas após o ocorrido. Com o estouro do caso, o relato do casal se uniu à data de todos os principais acontecimentos do caso Varginha. Segundo os ufólogos que pesquisaram a história, os primeiros sinais que havia algo estranho no céu de Varginha foram registrados por volta do dia 13 de janeiro. O local onde a nave teria caído, segundo o relato do piloto paulista, coincide com a direção apontada pelo casal que teria visto o objeto voador. Que observou, por volta das 7h30 da manhã do dia 13 de janeiro de 96, um objeto passando, soltando uma fumaça branca por cima da rodovia Fernão Dias. Ele entrou por uma estrada de terra que dava acesso à fazenda Maiolim e quando chegou nesse ponto, que era um pasto, cerca de 20 minutos depois, ele encontrou essa nave totalmente despedaçada em centenas de fragmentos metálicos. E, para surpresa dele, ele já encontrou nessa área 2 caminhões Mercedes-Benz do Exército, um helicóptero também de transporte de tropas do próprio Exército, uma ambulância militar do Exército e de 30 a 40 militares desta mesma força que já estavam recolhendo os fragmentos desse objeto. Uma nave teria caído na zona rural de Varginha em 13 de janeiro de 96. 7 dias após, a história da cidade nunca mais seria contada da mesma forma. Na manhã de 20 de janeiro, o telefone disparou na sede do Corpo de Bombeiros de Varginha. Um animal estranho estaria rondando a mata que divide o bairro Jardim Andaré e o Santana, e os moradores estavam assustados. O que se sabe daquele dia foi relatado por um civil e um bombeiro da reserva para os ufólogos do caso. Bombeiros foram vistos rondando a tal mata. Logo depois, um caminhão da Escola do Sargento das Armas, o ESA, estacionou no local. A sede da escola militar fica na cidade vizinha, Três Corações. Soldados adentraram o mato como se tivessem uma missão especial. Segundo 2 testemunhas, 2 tiros foram ouvidos. Logo depois, os militares saíram da mata, 2 deles carregando sacos grandes. Segundo os relatos, um dos sacos havia algo imóvel e o outro se mexia. Ambos foram colocados no caminhão da ESA, que seguiu para um destino desconhecido. Automóveis das 2 instituições teriam sido vistos no mesmo local por muitas testemunhas. Na tarde daquele sábado, se desenrolou o episódio mais importante do caso. Kátia Xavier, de 22 anos, e as irmãs Liliane e Valquíria Silva teriam visto a criatura que ficou conhecida como ET de Varginha enquanto atravessavam o terreno. Em uma entrevista feita na sede da IPTV Sul de Minas em 2006, elas contaram detalhes da história. Estava vindo de serviço e resolvemos passar por ali, que é caminho de casa, né? A gente mora no Santana, então era trajeto. E passamos por ali para ir embora para casa, no trio, né? A gente viu uma criatura estranha que no momento que a gente passou não olhava pra gente não. E quando a Kátia gritou, aí que ela olhou pra gente. A pele dele parecia ser muito mole, porque o sol tava batendo nele, tava iluminando, parecia ser muito mole, tipo no coração, uma coisa assim.
os olhos vermelhos arregalados, as 3 perseveranças na cabeça, veia sobre o ombro. Quando ela olhou pra gente assim, ela passou que tava sofrendo, que tava ansiosa, que tava com alguma dor. Não, assim, foi na hora que eu olhei assim, que eu fixei meus olhos na criatura, foi o jeito, assim, parecia que tava sofrendo. O jeito que ela olhou pra mim. A Kátia e a Liliane saiu correndo. Eu fiquei parada. Aí elas voltaram, me pegou, eu correndo. No final da tarde daquele 20 de janeiro, um forte temporal atingiu a cidade. No meio dessa chuva, 2 policiais da paisana se encharcavam enquanto tentavam fechar o vidro do carro que estava com defeito. A dupla da inteligência da polícia militar estaria em missão em torno do Jardim Andaré. Eles deviam observar qualquer movimento estranho que se desenrolasse no local. Após a chuva, Marco Eli Xerezi passou em casa com o parceiro para trocar a roupa molhada. Avisou a família que iria retornar tarde para casa. Por volta das 20 horas, o carro dos policiais seguia pela rua Brás Vieira, a mesma onde as meninas teriam visto o ET, quando o parceiro freou bruscamente. Algo estranho teria passado diante do veículo. Xerezi saiu para tentar capturar o que quer que fosse aquilo. Sem preparo, teria pegado a criatura sem usar luvas ou qualquer tipo de equipamento de segurança. A criatura supostamente foi colocada no banco traseiro do veículo e levada para um posto de saúde da cidade, que não quis recebê-la. Em seguida, os policiais foram para o Hospital Regional de Varginha. Supostamente, uma ala da instituição permaneceu isolada assim que recebeu a criatura. Durante os dias que se seguiram após 20 de janeiro, moradores e funcionários dizem ter visto uma grande movimentação de carros do Exército, dos bombeiros e viaturas policiais nos 2 hospitais das cidades, o Regional e o Humanitas. A criatura teria sido transferida de um para o outro, onde também uma ala teria sido isolada cerca de 2 dias, até que o que estava ali fosse removido. Os seres teriam sido levados para a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, onde também teriam ficado isolados em um setor do campus. Os representantes das instituições sempre negam qualquer envolvimento com o caso. Na época, apresentaram argumentos estranhos para a movimentação do exército e dos bombeiros no local, que foram desde a exumação de um corpo que precisou de vários legistas e um cortejo oficial, até o parto de uma mulher anã. A Universidade de Campinas nunca confirmou a história. Marco Eli Xerezi, o policial que pegou a criatura, morreu alguns dias depois, aos 23 anos de idade. Segundo consta no livro do ufólogo Rodrigues, logo após a captura, o policial se submeteu a uma cirurgia com um médico militar que removeu um pequeno abscesso. Em seguida, ele teria tido febre e reclamado de dores em diversas partes do corpo. O soldado passou por 2 hospitais e, após ficar internado alguns dias no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Bom Pastor, não resistiu e morreu por um processo infeccioso generalizado, mas se desconhece o que teria causado esse quadro. Um dos médicos que tentou salvar a vida de Xerezi, o cardiologista César Lico Furtado, ao ser internado em estado grave, foram feitos todos os exames possíveis, mas a equipe não chegou a nenhum diagnóstico. Eu e o outro médico demos os 2 melhores antibióticos que tinham na época, e ele não melhorou nada. Era como dar água com açúcar, afirmou o doutor. Num primeiro momento, o exame do ML não apontou a causa da morte. Com o resultado dos exames, o laudo final de Xerezi diz que ele morreu de consequência de uma pneumonia, com um quadro de infecção generalizada, e ainda detectou bactérias relativamente benignas, segundo Furtado, que são comuns. O resultado da imunodeficiência, mais conhecida como AIDS, deu negativo. As bactérias detectadas no exame eram acessíveis aos antibióticos, mas ele não reagiu. Esse que é o grande detalhe, afirma o doutor. O sistema imunológico do paciente desapareceu, mas nunca se soube o que teria causado isso, já que tinha um vírus e outra causa foi detectada nos exames da época. Hoje, com 66 anos de idade, 38 deles dedicado à medicina, Furtado afirma que nunca viu isso antes. Para ele, é uma incógnita que talvez a ciência possa responder um dia. Procurado, o Exército Brasileiro afirmou que determinou a abertura de um processo investigatório sobre o fato nos anos de 1996 e 1997. Tais procedimentos resultaram na instalação de um inquérito policial militar, o qual foi encaminhado naquela ocasião à auditoria da 4ª Circunscrição Jurídica Militar de Juiz de Fora. O assunto foi encerrado com a conclusão da PM. No inquérito, entre as explicações para o fato, está que o ET de Varginha seria na verdade um rapaz com problemas mentais conhecido como Mudinho, que morava próximo ao local onde a criatura foi avistada e às vezes ficava agachado na rua. Ele tem uma cabeça maior que o normal e teria sido confundido com um extraterrestre. As meninas negam qualquer semelhança. O Exército acrescentou ainda que não há documentos que tratem sobre assuntos de ufologia nos arquivos do Exército Brasileiro.
Nas incontáveis entrevistas que deram sobre o caso, sempre relatam os detalhes da mesma forma e nunca negaram o ocorrido.